Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo isso. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Hoje em um formato diferente do que nós temos feito até então, né? Não poderei estar com vocês na reunião do Google Meet, então resolvi fazer essa videoaula e colocar no YouTube, né, para que vocês tenham acesso. E até, né, uma forma diferente, né, de a gente fazer o nosso encontro semanal. Então, nessa aula de hoje nós vamos abordar a temática do Estado, da política e sua relação com a sociedade, né? Nós temos aí que é um tipo de assunto, né, que a sociologia se interessa bastante, né, porque trata da relação entre as pessoas, né, e da relação das pessoas com determinadas instituições, né, como o Estado, a nação, né, são elementos que são importantes de serem pensados, porque muitas vezes a gente esquece, né, que a nossa vida, a forma como vivemos nossa vida, está diretamente relacionado com esses elementos, né? Mesmo que muitas vezes a gente diga, não me interessa por política, não me interessa saber sobre essas questões, direta ou indiretamente, nossa vida depende delas, né? Então é bom a gente entender, compreender e discutir esses elementos. Então, o primeiro introduzindo, né, a questão da política, né, e todo esse contexto, é bom falar um pouquinho de história, né? Sempre é bom falar um pouquinho de história, porque é a partir disso que a gente compreende como as coisas começam, né? Quando se fala de poder, nós estamos falando sobre o poder em si, né? O conceito de poder, ele tem sua origem, é muito antiga na história humana, né? Desde que o mundo é mundo, né? Como já dizia o ditado popular, existe a abominação do homem pelo homem, né? No sentido de que os seres humanos, historicamente, enquanto uma espécie, eles têm sempre a atitude de querer, vamos dizer assim, ser superior ou ser mais importante do que o outro, e também de tentar, né, se sobressair ao outro, né? Então, isso ao longo da história foi feito de diferentes formas. A forma mais básica, mais animalesca de exercício do poder é a forma da força bruta, da violência física. Isso que é algo muito comum no reino animal, né? Os animais, eles estão sempre... a relação entre os animais é muito baseada na força bruta, né? Seja entre membros de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Existe a lei do mais forte, né? Aquele que é mais forte, que é mais robusto, vence o mais fraco. Né? E essa é a lei da natureza, é a lei inquestionável da natureza. E o ser humano, enquanto animal, começou dessa forma. Né? A dominação do homem pelo homem sempre aconteceu durante os primeiros momentos da humanidade a partir da violência física, do uso da força. Quem tinha mais força tinha mais poder. Com o tempo, o poder foi se tornando algo a ser exercido de outras maneiras. Né? A começar pelo poder exercido através da fé ou da religião. Né? Também muito cedo na história da humanidade as pessoas descobriram o poder que existe em si, em ser reconhecido, né, como alguém que fala pelos deuses. Né? Então logo cedo as sociedades humanas aprenderam a respeitar e a idolatrar determinadas pessoas que tinham uma relação com o divino. Né? Pessoas que tinham um meio de comunicação com as divindades, os deuses e assim por diante. Outra forma de poder exercida na história da humanidade é o poder através de algum ganho que não precisa necessariamente ser financeiro, né? Mas algum ganho efetivo. No início, era, por exemplo, aqueles que conseguiam produzir mais alimento eram os que tinham mais poder.
Com o tempo, essa riqueza, né, aquela pessoa que possui mais riqueza, foi se transformando em ouro, prata e agora em dinheiro, né? Então, historicamente, você tem essas formas de dominação, essas formas de exercer o poder e de se tornar poderoso, através do dinheiro, da força, da religiosidade. E tudo isso vai sendo organizado de acordo com o tempo e de acordo com a sociedade. Então, o poder, ele é basicamente as formas pelas quais um ou mais indivíduos, né, exerce sua influência sobre outros, né? Ou, de forma mais básica, como indivíduos conseguem convencer os outros a acatar suas decisões e a acatar, né, os seus, aquilo que vem em benefício próprio deles, né? Então, historicamente, o poder sempre vai ter a ver com a capacidade de determinados indivíduos em se colocar diante dos outros, né, em se impor diante dos outros de diferentes formas. A política é uma dessas formas, né? O termo política, ele hoje em dia é muito associado com eleições, partidos políticos, voto, essas questões. Mas a política é uma forma, né, de relação social, no qual sempre vai existir a tentativa de um sujeito, de uma pessoa, em convencer a outra em benefício próprio, né? Então, a política é uma forma de exercitar o poder. Sempre foi, sempre será. Então, a questão da política, ela não tem a ver apenas com o contexto das eleições, mas com, por exemplo, no seu dia a dia, a forma como você consegue, através da conversa, né, se colocar diante de outra pessoa e conseguir, assim, impor por alguma via a sua vontade. Ou a sua vontade em fazer uma coisa ou não fazer alguma coisa. No caso, por exemplo, se a sua mãe, por exemplo, pede a você para lavar a louça depois da janta ou do almoço, você pode, né, dialogar com ela, conversar, né, e tentar convencê-la de não lavar naquele momento, deixar para lavar depois, né? Não, agora não dá, tô fazendo alguma coisa, não sei o quê. Ela pode aceitar ou não, mas isso é um tipo de relação política, né, no qual você está colocando o que você quer, o que você precisa, e ela vai se colocar de outra forma. Ela vai ou aceitar o que você está pedindo ou negar. E ela vai usar da sua autoridade como mãe ou como dona da casa para impor que você faça o que ela está mandando naquele momento. Então, a relação, só para dar um exemplo muito básico, a relação entre pais e filhos é uma relação política, em que constantemente os pais estão impondo, né, os pais com figura de autoridade estão impondo alguma coisa e os filhos tentam, na medida do possível, dialogar, né, tentam fazer ali uma mediação para tentar lidar com isso, né, com as imposições feitas pelos pais. O Estado é um conceito mais complicado, mais complexo. Historicamente, também existiram diversos tipos de Estado, mas o Estado como conhecemos hoje é resultado do processo das grandes revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Esses momentos históricos criaram o que hoje nós conhecemos como Estado, né? O Estado nada mais é do que uma série de instituições, né? É muito comum se associar o Estado a uma máquina, né? Por exemplo, um computador ou máquinas qualquer. Todo tipo de máquina é composto por peças, né? Cada peça executando uma função. Então, o Estado é muito comparado a uma máquina. Dentro do Estado existe uma série de instituições que são como peças dentro de uma máquina que funcionam, né, funcionando em harmonia e de forma, né, efetiva, dão origem, dão estabilidade ao Estado, né? Então a gente pode entender o Estado por essa metáfora da máquina. O governo, por sua vez, é como se fosse a pessoa que administra, que mexe na máquina, né? É como se o Estado fosse uma máquina e o governo é uma pessoa, é um ser, é uma entidade que é autorizada a manusear aquela máquina, a trabalhar com aquela máquina. Então, os governos,
aí vem uma característica importante do Estado. O Estado, ele é permanente. A máquina sempre vai existir, né? Ela existiu durante muito tempo e ela sempre irá existir, provavelmente, né? Naquele mesmo modelo. O que muda é o governo. Os governantes, eles alternam no poder, né? Nas democracias ocidentais, essa alternância de poder se dá de 4 em 4 anos, ou se muito, né, for de 8 em 8, né? Existem governos que passam 8 anos no poder, né, a depender do tipo de democracia. Mas o que diferencia o Estado do governo é que o Estado é permanente. O Estado possui leis próprias e o governo, ele é algo transitório, é algo que não é permanente, é algo que tem um tempo determinado para começar e para acabar. Outra característica do governo, dos governos em geral, é que eles possuem ideologias, formas de pensar que eles tentam, né, colocar em prática durante o seu período de vigência, do seu período de execução. Todo governo possui essas ideologias. A ideologia nada mais é do que os valores, né? Aquilo que cada governo acredita, né? Para a população, que seja o melhor para a população. Certo? Então vamos seguindo para a gente. Então, a divisão do Estado, né? Como é que o Estado é organizado politicamente, né? O Estado, como eu falei, é essa máquina formada por instituições. E do ponto de vista político, o Estado, os Estados modernos, eles são normalmente compostos de 3 poderes, sendo o poder executivo o que tem a função de administrar a máquina pública, administrar o Estado, né? Então, como eu falei, o poder executivo ao poder executivo é dado a chance de governar, né? Então, o poder executivo, ele também acaba sendo também marcado por governos, né? Então, dentro do poder executivo está a ideia de governo ou de governante. Quais são os cargos do poder executivo? É o presidente, o governador e o prefeito, né? Na instância federal, estadual e municipal. Nessas 3 instâncias, todos têm a mesma função: administrar o Estado, né? Administrar a máquina pública. O poder legislativo tem a função de legislar, ou seja, criar e analisar leis, fiscalizar o executivo, né? A principal função, além de criar leis, é essa função de fiscalização. Porque o poder executivo, ele não é um poder absoluto. Lembrem bem disso. O poder executivo é um poder que é mediado, que é organizado e é fiscalizado por outros poderes, pelos outros 2 poderes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o cargo de um presidente, não podemos achar que o presidente é como um rei, que ele tem assim, liberdade de fazer o que ele quer. Na verdade, não. Os cargos de poder executivo são cargos que são extremamente vigiados e organizados pelos outros poderes. Porque uma máxima da questão dos 3 poderes é que nenhum poder pode se colocar sobre o outro, né? Tem que ter um equilíbrio entre os 3 poderes, certo? Mas a principal questão do poder legislativo é também o de fiscalizar o executivo, né? Então, por exemplo, quando nós vemos na televisão falando que o presidente pretendia implementar tal lei ou tal mudança na Constituição, e o Senado e a Câmara barrou, é porque o Senado e a Câmara considerou que a atitude do presidente não era relevante ou não era, né, significativa no momento. Então, isso mostra bem que o cargo, né, a presidência, o governador, o prefeito, eles não são eles não são, no sentido da democracia, cargos que têm poder total, tá bom? E aí vem quais são os cargos do poder legislativo: deputado, senador e vereador, né? São esses os cargos ocupados pelas pessoas do poder legislativo. Aí vem o poder judiciário. O poder judiciário tem a função de aplicar a lei e julgar também os atos do poder legislativo e do poder executivo, né? Também virou muito comum nos últimos anos ouvir falar do Supremo Tribunal Federal julgando alguma ação que tem como foco ou o presidente,
ou alguma pessoa do poder legislativo, né? Um senador, enfim. O judiciário ele tem essa função também de organizar, né? De vigiar também o poder, tanto o poder executivo quanto o poder judiciário, ou quanto o poder legislativo. E aí vemos para alguns conceitos também muito importantes, como o conceito de soberania, cidadania e nacionalismo, né? Que são as características do Estado-nação. A primeira característica do Estado-nação é a ideia da soberania. Todo Estado-nação possui um território e ele é soberano sobre esse território, o que quer dizer que ele tem total controle desse território e dentro do território vai imperar, vão ser cumpridas as leis determinadas pelo Estado-nação, dono daquele território. Então, assim, em um exemplo básico, dentro do território, né, que está dentro das fronteiras do Brasil, do Estado brasileiro, as leis que determinam, né, a vida das pessoas são as leis do Estado brasileiro. Então, não pode, por exemplo, vir outro país impor leis que são suas aos cidadãos brasileiros. O único órgão que pode fazer isso é o Estado brasileiro. Também não pode um Estado, outro Estado diferente, outro país, entrar no Brasil sem a autorização e sem o consentimento, né, do país, né, do governo do país e do Estado do país. Isso constitui invasão, né, da soberania e é um crime grave, né, do ponto de vista da soberania. Né? Então, por isso que existe todo um cuidado de manter o controle das fronteiras. Né? No caso, a preocupação no Brasil é sempre com as fronteiras amazônicas, né, que são fronteiras imensas, cobertas de floresta nativa, que é muito difícil de vigiar, né? Mas, enfim. Aí a cidadania tem a ver com o reconhecimento dos direitos e dos deveres da pessoa que nasce ou que se naturaliza parte de uma nação, de um país. Isso tem a ver, né, com aquela velha questão dos direitos e deveres. Né? A cidadania ela estabelece uma série de direitos. Né? A ideia de que a pessoa, ao nascer no Brasil, ela ganha a nacionalidade brasileira e passa a ser reconhecido como cidadão brasileiro. O mesmo acontece com uma pessoa que é nacionalizada, né, que ganha a nacionalidade de um país. E a cidadania, ela engloba toda essa série de direitos e deveres, né, os cuidados que as pessoas devem ter. A gente escuta muito falar de cidadania quando a gente fala, por exemplo, sobre cuidados com a cidade. Né? Cuidar da cidade é um ato de cidadania. Por quê? Porque existe dentro do conceito de cidadania a ideia de que nós pertencemos a uma coletividade, a uma sociedade. E que nesse sentido de pertencimento nós precisamos cuidar dessa sociedade, cuidar desse território. Né? Então a ideia de que todos os brasileiros são unidos por um mesmo sentimento, né? por uma mesma obrigação de cuidar do país, né, em diversas instâncias. E aí nisso também vem a questão do nacionalismo, que é esse ideal de pertencimento. E de que eu nasci no Brasil, sou brasileira, o que me faz brasileira? Né? É uma série de coisas, né? A nossa cultura em comum, nossas raízes étnicas, né? Ou seja, a ideia de que o Brasil tem na sua formação uma mistura de culturas, tudo isso tem a ver com o nacionalismo brasileiro. E sobretudo, a ideia de valorização da nação, né? De estar em todo lugar, mesmo que esteja fora do país, de ter esse apego à nação como lugar de nascimento e pertencimento. Aí eu trouxe aqui para vocês um quadrozinho demonstrativo, né, para a gente ver o que é que o Estado-nação é realmente, né? Então, o Estado-nação, ele começa com o povo, né? Esse povo soma-se à cultura e soma-se ao território, né? Então, nós temos o povo brasileiro, a cultura brasileira e o território brasileiro, que juntos formam a nação,
né? Então, a nação é a junção de um território, de uma cultura e de um povo. A nação, junto com o governo, ou seja, toda a estrutura, as leis e as normas, formam o Estado-nação. E o Estado-nação possui um aspecto físico, que é o país, e um aspecto político, que é o Estado, né? Então, novamente, nós temos aqui no nosso país um território, nós temos uma população, nós temos uma cultura, nós temos uma série de leis próprias, e tudo isso forma o contexto do Estado-nação brasileiro. Ou seja, são diversos aspectos que formam o Estado-nação, ok? E aí vem a questão do Weber, né? Vamos trabalhar aqui alguns autores importantíssimos da sociologia e como cada um deles investiga a ideia do Estado, né? E a relação do Estado com a sociedade. Para o Weber, Max Weber, o Estado moderno se estabelece a partir de uma relação de autoridade e submissão voluntária. Uma relação entre homens que dominam seus iguais, mantida pela violência legítima. O cidadão se submete ao poder do Estado, em troca recebe os benefícios de sua administração, a saúde, a segurança e a educação. Para entender melhor esse aspecto do Weber, vamos trabalhar aqui com 3 tipos de dominação, né, que o Weber enxergava na sociedade. O primeiro delas era a dominação tradicional, que corresponde à força dos costumes e tradições. É um tipo de dominação que estava muito presente nos estados monárquicos, né, antigas monarquias da Europa, né, século XVIII, século XVII, né, Idade Média. Tudo era na base da tradição, da ideia de que você deve obediência ao Estado, você deve obediência ao rei, porque o rei tem o direito de governar, é um direito divino, é um direito, né, que todos respeitam as gerações. Então, isso é uma forma, a forma tradicional de dominação do Estado para com o cidadão, para com a pessoa, né? Outra forma de dominação é a forma carismática, que é uma dominação pela via do carisma, que está presente em governos populares, que através de suas políticas agradam a população em algum nível. No Brasil, esse tipo de governo foi muito comum ao longo da história, com nomes como Getúlio Vargas e Luiz Inácio Lula da Silva. Esse tipo de poder carismático, ele é muito comum, como vocês puderam observar, de determinados governantes, né? Ou seja, a dominação carismática não é uma dominação típica de Estado, mas típica de governos, né? Porque a dominação típica de Estado vai ser a dominação legal, né, em que o Estado impõe à população através de leis e pode ser chamada, né, através da burocracia, né? Então, vamos pensar bem. A dominação carismática tem a ver com os governantes, né, com a necessidade de alguns governantes de agradar a população e assim continuar exercendo o seu poder. No caso das democracias, esse tipo de questão aparece muito em governantes que querem se manter no poder, mas ao invés de uso da força, né, como nas ditaduras, eles usam do carisma e passam a estabelecer políticas públicas que vão agradar a população, sobretudo a população mais pobre, e com isso permanecer no cargo por muitos e muitos anos, né? E a dominação legal é uma dominação típica de Estado. Típica de Estado porque é exercida pelo Estado através de uma série de leis e normas que os cidadãos devem acatar, certo? E aí temos o Karl Marx, né? Para o Marx, o Estado seria, por excelência, um instrumento da dominação do capital sobre o povo. Dentro dessa perspectiva, o Estado funcionaria como comitê executivo das elites sociais que trabalharia para o benefício destes. Melhor dizendo, o Estado é composto por membros das elites econômicas que têm por função permitir que os ricos fiquem mais ricos. Então, o pensamento do Marx sobre o Estado é um pensamento bem negativo. Por isso aí que a gente viu. Para o Marx, o Estado nada mais é do que uma máquina que permite a exploração, que permite a desigualdade. Então, o pensamento do Marx, o Estado não vai ter vez. O Estado vai ser sempre visto de forma negativa, certo? E já para o Emile Durkheim, o Estado estaria a serviço da coesão social. Seu papel seria o de educar os cidadãos para que todos se adequassem às normas e padrões da sociedade.
né? Então, o Estado ele tem no Durkheim a função de organizar a sociedade e ordenar a sociedade, fazer com que todos obedeçam às mesmas leis, às mesmas normas, no sentido de criar uma sociedade em que impere a ordem e o progresso, né, que são valores que o Durkheim e outros pensadores positivistas vão considerar como os valores essenciais de uma sociedade, certo? E aí chegamos na parte final da nossa aula sobre os regimes políticos, os tipos de regimes políticos. No primeiro tipo de regime político, nós temos a monarquia, né, que é a concentração dos poderes em apenas uma pessoa, rei ou rainha, que a partir de uma linha de sucessão, que pode remontar a tempos antigos, durante toda a Idade Média até o século XVIII, foi a forma de governo predominante, né, na Europa e basicamente em todo o mundo. A monarquia, ela trabalha com a ideia da tradição, que eu falei lá do Weber, né? Então, as pessoas aceitam o sistema da monarquia porque ela é tradicional, ela se baseia em histórias antigas, né? E aí o autoritarismo, que é outro tipo de regime político, consiste na supremacia do Estado sobre o cidadão, onde não existe nenhuma garantia de liberdade do indivíduo. Nos governos autoritários, é comum a utilização da violência para garantir a obediência da população. Então, tanto na monarquia quanto no autoritarismo, existe um tipo de... Não existe essa questão de governos que tem um tempo determinado de começar e acabar, como nas democracias. Então, na monarquia e no autoritarismo, você tem um governante que vai passar a vida inteira no poder e depois passar, muitas vezes, esse poder ou para outra pessoa do seu grupo ou para um familiar, né? Então é muito comum nesses dois tipos de regime político que não existe alternância de poder, né? Que não existe grupos diferentes ocupando um cargo de poder. O poder é continuamente exercido por um mesmo grupo que o impõe ou pela tradição de ser uma família real ou pelo autoritarismo ou pelo uso da violência. Um modelo bem clássico, né, do autoritarismo é a Alemanha nazista de Adolf Hitler, né, ou a Itália fascista de Mussolini, né, que eram organizações, né, eram regimes autoritários. As pessoas não podiam ir contra o que dizia o líder, né? Existia uma perseguição constante dos opositores, né? Então, e aí, por fim, a gente tem a democracia, né? Que é o sistema político assim, mais comum, né? Sobretudo no Ocidente. E a origem da democracia significa governo do povo. Porém, ao longo do tempo, esse conceito foi aplicado a sistemas políticos que excluíam grande parte da população. Existem, então, dois tipos de democracia. A democracia participativa, que é um tipo muito raro de democracia, em que as decisões são tomadas diretamente pela população reunida em assembleia ou plebiscito. É um tipo de democracia que quase não existe nos dias de hoje, né? É uma democracia que, para muitos, é muito custosa e muito complicada de exercer. Porque imagine populações imensas, gigantescas, de milhões e milhões de pessoas, tendo que ser reunidas constantemente para decidir alguma coisa dentro da nação. E aí optou-se ao longo do tempo pela democracia representativa, né, que é um modelo no qual as decisões são tomadas por membros da sociedade eleitos por voto popular. Dentro desse modelo existem diversas instituições responsáveis pelo governo, dentre as quais destaca-se o Parlamento e o Congresso Nacional. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esses conceitozinhos básicos e chaves da relação entre os homens e o poder e da relação do poder para com os homens, como as pessoas, os seres humanos se organizam com relação ao poder e à política. E agora alguns anúncios importantes. A frequência, eu vou colocar aqui nos comentários o link da frequência e vou deixar no comentário fixado, se eu conseguir. Se não der, eu peço para vocês colocarem aqui nos comentários, aqui embaixo desse vídeo, o seu nome e a sua turma, né? Assim que você terminar de assistir o vídeo, coloca o nome, coloca a turma para registrar a frequência na aula de hoje. Mas eu vou tentar colocar nos comentários a frequência, né? O Google Formulário com a frequênciazinha bem bonitinha para vocês poderem assinar, tá bom? É isso, pessoal. A aula de hoje era isso e espero ver vocês na próxima semana, né? Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, pode vir aqui nos comentários também aqui embaixo perguntar, que eu estou de olho respondendo a quem quer que tenha ficado alguma questão. Então é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.